Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, seguinte, dando início à nossa continuidade aí sobre vídeos de conjunto, eu vou ensinar para vocês duas maneiras de você descrever um conjunto. Como bônus, eu vou falar nessa aula também sobre o diagrama de Venn, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver hoje, eu já deixei escrito aqui para andar um pouco mais rápido, é a descrição de um conjunto. É a descrição pela citação dos elementos. Como o próprio nome já diz, a gente vai descrever elementos, todos os seus elementos. Todos não, né? Porque essa palavra é muito forte. Mas a gente vai descrever alguns desses elementos, não é? Porque tem conjuntos aí que, pelo amor de Deus, né? Só Deus na causa. Então vamos aqui. O primeiro eu peguei aqui como sendo o conjunto das vogais. Conjunto das vogais, como a gente viu, né? Eu posso dar um nome, uma letra maiúscula para ele. Eu vou colocar, no caso, A e colocar entre chaves. E aqui eu vou descrever todos os seus elementos. Então, o primeiro é o A. Quem mais? E, I, O, U. Então, acaba por aqui. Essas são as vogais que a gente tem. Então, ela é o conjunto das vogais. Na segunda aqui, né? O conjunto dos algarismos romanos. Então, quem que é? Eu vou chamar aqui de uma letra maiúscula, que no caso eu vou chamar de B. Eu posso escolher qualquer letra. Então, B, que vai ser igual o I, né? Que é o 1, que faz o 1. Quem mais? O V, que faz o 5. O X, que faz o 10. Quem mais? O L, que vale 50. O C, que vale 100. O D e o M. Então, são esses os algarismos romanos. O conjunto dos números do mês do ano. Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu vou chamar de C e são todos os meses do ano. No caso aqui, janeiro, fevereiro, março, quem mais? Abril, quem mais? Maio, quem mais? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o próprio dezembro. E aí acaba aqui os meses do ano. Tem que ter 12. Tá, eu espero que eu não esqueci nenhum aqui, tá? Mas vamos lá, só alguns comentários. Pessoal, vocês perceberam que eu dou o nome para o conjunto, sempre com letra maiúscula. Eu coloco o igualzinho aqui em todos eles. E também tem essas chaves aqui, ó. Eu abro e fecho elas. Então são coisas básicas. O que difere um elemento do outro é essas vírgulas que eu vou colocando. Ó. Você pode ver que em todos os casos aqui, ó, eu acabei colocando vírgula, não foi? Ó, vírgula, 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 vírgula. Então eu estou separando elementos aqui por vírgula. Então essa é a representação de conjuntos, ok? Coloca o conjunto, letra maiúscula, igual, abre chave, vai colocando os elementos e sempre separa por vírgula ou ponto e vírgula, tá? Onde que a gente usa ponto e vírgula? Você está colocando números decimais, né? Por exemplo, 3,14. Quem que é o próximo? Aí você coloca vírgula aqui, vírgula 12, vírgula 5. Então fica confuso. Então nesse caso aqui compensa colocar ponto e vírgula. Então vamos lá. 4. O conjunto dos números inteiros de 0 a 500. Olha só, pessoal. Nesse caso aqui, são muitos elementos. Você vai ter que descrever todos eles. Nesse caso aqui, não. Aí eu vou chamar ele de D e a gente vai colocar alguns deles. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Aí aqui a gente vem cá e usa os 3 pontinhos, né? 3 pontinhos, 500. E teoricamente a gente vai assumir, a gente vai acabar adotando que esses 3 pontinhos vai seguir a ordem.
seguir a ordem, tá? Apesar que isso é bem filosófico. Eu tenho um professor meu que ele não acreditava muito nesses 3 pontinhos, não. Por quê? Ele falava e de certa forma ele tem razão, não é? 3 pontinhos. O que te garante que isso aqui vai ser 5, 6, 7, 8 até chegar no 500? O que te garante? O que te garante que aqui dentro aqui desses 3 pontinhos não vai ter, por exemplo, um número decimal, talvez um 3,14? Entendeu? Então, mas por hora a gente vai acreditar nesses 3 pontinhos. O conjunto dos números primos. Então, esse conjunto aqui dos números primos, eu vou colocar aqui F, né? Quem que ele é? O primeiro número primo é o 2, depois 3, 5, 7, quem mais? 11, 13, e aí vai embora, né? 13, depois vem o 17, 19, 23, e aí vai embora, né? 29, isso aí vai embora pro infinito. Então, mais 3 pontinhos aqui representando que esse número continua. Vamos lá. Alguns conjuntos, como você pode perceber, voltando aqui, ó, esse conjunto letra A, o B e o C são todos conjuntos finitos. Por quê? Porque ele tem fim, tem elementos que tem fim. Esse carinha aqui, como a gente acreditou que isso aqui tá dando a ordem, também ele é um conjunto finito. Por quê? Porque ele tem fim, ele chega no 500 e para. Nesse caso aqui, nesse último, a gente fala que ele é um conjunto infinito. Por quê? Porque teoricamente isso aqui continua para sempre. Então, essa é a descrição citando os seus elementos. E aí você me fala, professor, se o senhor está falando que isso aqui não deixa claro, não deixa deixa confuso, fica meio estranho, teria outra forma de representar isso aqui? Obviamente, que é o próximo modo, que é onde a gente vai escrever uma propriedade. Então, descrição de uma propriedade. Eu vou copiar isso aqui, ó, esses dois aqui, para a gente ver como que ficaria descrevendo uma propriedade. Mas por hora, eu não vou copiar ainda não. Deixa eu só explicar como que funciona. Isso aqui então é a receita do bolo. Eu vou passar ela para vocês aqui, ó. Você sempre vai colocar a letra, não importa qual que seja, A, B, C, tanto faz. Então essa letra aqui não importa. Eu vou colocar o A aí só para ficar claro, tá? É igual a isso. Olha a receita do bolo, ó. Esse cara aqui é só você mudar a letra por que você quiser. Você pode colocar B, você pode colocar C, você pode colocar D, F e diversas outras coisas. Então, a gente vai lá. A é igual a X, tal que X tem a propriedade P. Então, isso aqui que a gente acabou de ver é a fórmula do bolo. Receita. Anota isso aí, tá? Receita do bolo. Por que eu falo que é a receita do bolo? É só você seguir, pessoal. Não tem segredo. Por hora, você deve estar vendo isso aqui a primeira vez. Você deve estar falando, meu Deus, onde que eu estou me metendo? E é mais ou menos isso e não tem medo. Isso aqui não precisa de medo. Essa propriedade P são a proposição que a gente tem. Vamos agora copiar lá o que eu falei para vocês que eu ia copiar. Eu vou pegar aqui então. Todas essas aqui dá para fazer, tá? Que a gente fez antes. Mas eu vou pegar aquelas que deu... Aquelas que tinha dado com os pontinhos, tá? Copiar. Tá copiando. Vou colar aqui. Ajuda aí, colar. Eu tenho que apagar algumas coisinhas aqui, que no caso vai ser isso. Isso aqui. E esse cara aqui também. Tá, o que que seria propriedade? Propriedade é o que está escrito aqui, pessoal, ó. O conjunto dos números inteiros. Então,
A propriedade nesse caso aqui vai ser números inteiros de 0 a 500. A propriedade do outro, o número primo. Então, as propriedades são essas, ó. Propriedade. Ou seja, é só você copiar isso aqui e colar lá. Então, vamos lá para 4. Vai ficar assim, ó. A é igual x, tal que x é, no caso aqui, né? Tal que x é um número inteiro de 0 a 500. E acabou, pessoal. Então, isso aqui está falando que todo elemento de 0 a 500 está dentro desse conjunto. Então, 0 está aqui dentro. 1 está aqui dentro. 500 está aqui dentro. Então, nesse caso, elimina a possibilidade dos 3 pontinhos. Aqui, aqui já está te dando bem... A ordem é clara. De 0 a 500. São todos esses números de 0 a 500. Nesse caso aqui, você tem o 0... Você tem o 0, 1, o 2, o 3, até o 500. Então fica mais fácil você... Na verdade, você pode acreditar mais nesse aqui, né? O próximo, como ficaria? Tenta resolver rapidinho, pausa o vídeo. Pronto, já fez? Então vai ficar assim, ó. B é igual, abre parênteses, esse carinha aqui, né? X, tal que X. Esse pauzinho aqui, ó, significa tal que, tá? Significa tal que. Por isso que eu falo, tal que. Então, é fórmula do receita do bolo. Então, x, tal que x é um número primo. Pessoal, isso aqui, ó, é forte pra caramba, essa propriedade. Por quê? Aqui não tem o que questionar. Não tem como chegar alguém aqui e falar pra você, 3 pontinhos aqui, tem 3 pontinhos aqui. O que te garante que o próximo aqui não vai ser primo, entendeu? Nesse caso aqui a ordem é clara, ó, tem que ser um número primo para estar aqui dentro. E aí você pode usar aquela relação de pertence, não pertence, para você poder descrever conjuntos, ok? Mais alguns exemplos, né? 6. Deixa eu colocar a caneta azul. No caso aqui, 6. O conjunto dos estados do Centro-Oeste brasileiro. Então, nesse caso aqui, a propriedade já está escrita, né? Quem que é a propriedade? Ser um estado brasileiro. Ou ser um estado do Centro-Oeste brasileiro. Então, a gente vem cá, coloca aqui, no caso, a letra C, né? Letra C é igual x, tal que x é um estado do Centro-Oeste brasileiro. E acabou. Pessoal, então, a forma por você descrever uma propriedade, ela não é o bicho de 7 cabeças. A ideia é você poder saber ler isso, entendeu? Por quê? Quando você for estudar função, às vezes você precisa de descrever um conjunto, às vezes tem um conjunto descrito. Então, a ideia é você poder saber ler esses conjuntos, entendeu? Como eu falei para vocês, eu também vou fazer aqui um bônus aqui, né? Sobre o diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Venn-Euler, né? Então, eles são pequenos símbolos que a gente acaba colocando assim, ó. Uma forma geométrica, que no caso aqui vai ser geralmente coisas redondas, onde isso aqui vai representar um conjunto, né? Por exemplo, o A, um conjunto A, e os elementos que pertencem fica aqui dentro dessa bolinha. Nesse caso aqui, eu vou colocar A, B, C, e vou colocar um D perdido aqui fora. Nesse caso aqui, a gente acaba falando que A pertence ao conjunto A, B pertence ao conjunto A. Por quê? Porque está dentro da bolinha. C pertence ao conjunto A e o D não pertence ao conjunto A, porque ele está fora da bolinha. Então, qualquer coisa que tiver dentro aqui dessa bolinha, né, dentro dessa região aqui,
a gente fala que ele pertence a esse conjunto A. O que tiver de fora da bolinha, a gente fala que não pertence. É comum também, na verdade, isso aí mais para frente a gente vai ver, a gente colocar isso dentro de um quadrado e aqui a gente coloca ou U, ou a letra E, ou o próprio ômega, se a gente estiver trabalhando aí com estatística, porque a coleção de livros que eu uso, ele trabalha com essa letra, né? Mas alguns usam o U. Então, a ideia daqui para frente vai ser fazer a aplicação disso aí já nesses conteúdos, ok? Se você gostou dessa aula, clique no gostei. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que a gente possa estar auxiliando vocês a perder. E a nossa próxima aula, se Deus quiser, vai ser os tipos especiais de conjuntos. Na verdade, essa aula aí já tem, tá? No caso, eu vou até pular ela e vou deixar aí uma aula bem antiga que tem, que eu falo sobre os conjuntos, que são alguns tipos aí como unitário, vazio, essas coisas, ok? Então, é isso aí.